Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, século XX na área, história geral. E aí, Pedro, quais são os principais fatos? O que eu preciso de uma maneira geral para entender esse contexto? Se vocês querem essas e outras respostas, fica comigo aqui até o final desse vídeo, pessoal, porque eu estou pensando exatamente no seu estudo para promover aí algo mais topificado, algo mais resumido. Seguinte, galera, já vou convidar vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o like para fortalecer as nossas aulas, porque com a equipe Dasclos vocês terão conteúdo gratuito e de qualidade sempre. Pessoas, século XX, um dos séculos mais delicados da história da humanidade, sem sombra de dúvidas. Por que eu falo isso, galera? Olha os fatos. Olha esses fatos que a gente vai pontuar para pensar o século XX. E olha que aqui eu estou falando da primeira metade dele. Beleza? Se vocês tomarem como base o início da Primeira Guerra Mundial ao final da Segunda Guerra Mundial, nós temos um intervalo que vai de 1914 a 1945. Teve um importante historiador inglês que chamou esse contexto de Era dos Extremos. Pessoal, é o seguinte, quando a gente analisa a Primeira Guerra Mundial, a gente parte do princípio que a confluência de determinadas situações como o imperialismo, como o militarismo avançado, o desenvolvimento da industrialização, o desenvolvimento tecnológico bélico, o nacionalismo, tudo isso, pessoal, foi potencializado ao longo de movimentos como a segunda metade do século XIX, que veio a inflamar ainda mais determinados conflitos por espaço econômico e, consequentemente, territorial, que no famoso verão de 1914 deu origem à Primeira Guerra Mundial. Guerra essa que recebeu esse nome devido à sua grandiosidade, guerra essa que recebeu esse nome devido aos seus reflexos por praticamente todas as partes do globo. E guerra essa que deixou certas marcas na história daquele contexto muito delicadas. Aquele poder de destruição refletiu em alguns outros movimentos. Por isso que a gente pode pegar pós a Primeira Guerra Mundial e perceber que na Rússia, através de uma revolução, avança através de um marxismo-leninista uma ideia socialista, que dará origem à União Soviética, leninista no primeiro momento, depois stalinista. Galera, não nos esqueçamos que em 1929 o capitalismo conheceu uma das suas maiores crises, vindo dos Estados Unidos com a famosa quebra da Bolsa de Nova York e o avanço da Grande Depressão, um período em que as circunstâncias do mercado, pautadas no mercado especulativo financeiro, quebrando como tal, afetou praticamente todo mundo, para não falar o Ocidente como o mais afetado. Em meio a essas situações, regimes de tendência totalitária, pautados numa ideia fascista, que surgiu com a Itália de Mussolini na década de 1920, começaram a pipocar pela Europa. Foi o caso, como eu já estou colocando, da Itália de Mussolini, foi o caso da Alemanha de Adolf Hitler e foi o caso de Portugal com o professor Salazar e da Espanha com o general Franco. Esses elementos condicionam a ideia de que esse período foi de extrema delicadeza para quando a gente pensa em estabilidade política, econômica e social. E claro, pessoal, não poderia dar em outro resultado que não fosse um novo conflito mundial com proporções ainda mais catastróficas, potencializados por nacionalismo, desenvolvimento tecnológico e agora, regimes fascistas, crise econômica, tá bem? E evidentemente toda a instabilidade que acercava o povo. Se vocês querem um resumo muito geral disso daqui, pautem os seus estudos nesses elementos. Esses elementos serão fundamentais através de uma frase bem definidora. Crise da ordem liberal. A Primeira Guerra Mundial deixou as suas marcas tão delicadas que o capitalismo liberal americano encontrou problemas, apesar de ter algumas visões que não vão levar à ideia do capitalismo liberal como a que sofreu, que levou à crise, é bem verdade isso. Porém, os regimes fascistas, do ponto de vista político, têm uma marca circunstancial para não serem liberais. Stalinismo, nazismo, fascismo italiano, dentre outros. Fica a dica para vocês,
de um dos conflitos, de um dos períodos de maiores conflitos e principalmente, pessoal, de crises da ordem liberal, da questão humanitária, como foi a primeira metade do século XX. Fica a dica para vocês, um abraço, até mais, tchau, tchau!